Agora é o seguinte, se você não assistiu Superman, some daqui. Não fique nesse vídeo que vai estragar a sua experiência. Tem surpresas no filme que você vai fazer, nossa, o que é isso que aconteceu aqui? Se não assistiu o filme, suma desse vídeo. O título tá avisando, com spoilers, certo? Siga nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok. Os vídeos de lá são diferentes daqui, beleza? Aqueles vídeos curtos, verticais que vocês gostam. Vai ter análise de Superman por lá também. Naquele formato muito louco. Obrigado aos membros aí, os bate-membros dos Supermembros. Apoie o canal caso você queira que a gente cresça aí no YouTube. Ajude a gente aí a crescer junto do DCU. Quem sabe o DCU seja um enorme sucesso também. Eu não gosto de fazer roteiro pros vídeos, tá? Pode ser que seja meio desorganizado aqui, mas tudo bem. O importante é falar sobre o filme e o que eu achei do filme. Eu gostei muito do filme. E todo filme que eu gosto, sempre espera um tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre espero o tempo me dizer se esse filme vai continuar sendo bom. Isso aconteceu com The Batman, ele continua bom. E ele envelheceu bem. Tudo bem, ele tem 3 anos talvez que foi lançado, mais ou menos isso, mas ele envelheceu bem. Batman Begins envelheceu bem. Cavaleiro das Trevas é o filme que envelheceu como um bom vinho de milionário, né? Aquele vinho de 30, 50 anos. Esse é o Cavaleiro das Trevas. Quanto mais velho o vinho, melhor ele fica. O Cavaleiro das Trevas, quanto mais lança filme de super-herói, melhor ele fica. É impressionante esse filme. E o Superman, me parece, quanto mais eu penso nesse filme, ele melhora. Lógico, dadas as devidas proporções, não estou comparando filmes aqui. O Superman 78, por exemplo, é um filmaço até hoje. Pergunta para um fã de Star Wars, por exemplo, se os dois primeiros Star Wars, o primeiro é de 77, não é? São bons até hoje, ele vai falar com certeza. É a nossa sensação do filme do Superman. Por que eu tô comparando isso com Star Wars? Não sei, velho, não sei. Talvez porque os dois têm a trilha sonora foda do John Williams. Mas vamos lá, o começo do filme, agora spoiler, tá? Se você chegou aqui e não assistiu o filme, o problema é seu. Já falei pra você sumir daqui. Spoilers. O filme do Superman, ele começa com... é quase que um recordatório, né, de quadrinho. O The Batman faz diferente, né? 2 anos à noite, eu me tornei um animal noturno. Mas esse filme do Superman, ele começa falando, ó, em 3 séculos existem os meta-humanos. Em 3 anos o Superman existe, em 3 semanas não sei o que, em 3 dias não sei o que, em 3 minutos ele acabou de perder uma batalha não sei o que, e mostra o Superman caído na neve. Daí já tem todo o lance aí da Fortaleza da Solidão, o Krypto ali, tem toda a mitologia kryptoniana colocada, o holograma do Jor-El e da Lara, muito legal, os robôs, a interação dos robôs, gostei muito. Aí eles apresentam o Superman, né? Até fala, né? Olha, você recuperou 83% da sua força, né? Ele não ficou 100% recuperado. Você vê como o Superman é poderoso, né? E aí tem uma coisa que o filme faz, que é o começo do filme ser muito colocado de uma maneira muito rápida. Tem filme, é que nem eu falei, acho que no vídeo sem spoiler. Ah, apareceu um personagem X, vou mostrar um flashback pra apresentar o personagem. James Gunn não faz isso. O que ele faz? Ele coloca o personagem pra você gostar através do roteiro. Ele faz muito bem isso. Todos os personagens, todos, vamos falar dos principais. Até o Jimmy Olsen, eles estão na trama por algum motivo. E isso faz todo sentido, porque isso é coisa de roteirista que sabe fazer um roteiro. Você tem o Superman, o Lex, aí você tem a Lois que tem o seu papel, o Jimmy que tem o seu papel, o Senhor Incrível tem o seu papel, o Guy Gardner é muito bom, a Mulher Gavião é muito bom, o Metamorfo é muito bom. Ou seja, esses personagens todos que estão dentro da narrativa, eles não estão, o James Gunn não tá falando pra você, olha, vou apresentar pra você quem é a Mulher Gavião. A gente sabe quem é a Mulher Gavião. A gente tá ligado quem é a Mulher Gavião. Quem é o Guy Gardner? Olha, a Lanterna Verde. Todo mundo sabe quem que é o Lanterna Verde, né? Então ele não fica, tipo, te apresentando esse personagem. O filme se chama Superman, velho. Isso é muito bom. E logo no começo, né, parece que é muito rápido as coisas. Eu adorei isso, porque tem filme que enrola pra caramba e demora pra engrenar. Eu nem acho que o filme é tão episódico como as pessoas falam, né? Tipo, eu vi algumas pessoas falando, o filme é episódico. Eu não achei episódico. Eu acho que episódico ele teria um formato um pouquinho diferente. Ele parece episódico, mas ele teria um formato um pouco diferente. É porque eu acho que a DC, ela fez filmes muito épicos, né, tal. Aí quando o James Gunn vai mais pra fantasia, coisa do tipo, vamos mais pra Era de Prata dos quadrinhos, a galera pensa que, é mais episódico, é mais quadrinho da Era... Mas, mano, Era de Ouro, Prata tinha quadrinhos super épicos, tá ligado? Então, assim, tem uma coisa que eu gostei muito, a princípio, são os atores. Eu acho que todos os atores estão ótimos. O David Corenswet, ele é muito bom. Tipo, ele é muito carismático, velho. E assim, pra você ser o Superman, se você não é carismático, você não serve pra ser o Superman. Ponto final. Ponto final. Lex Luthor, o Nicolas Hoult, ele destrói nesse filme. Porque assim, vamos lá, a DC, acho que, beleza, vocês vão falar, canal de fanboy e tal. A DC tem os melhores vilões dos quadrinhos. Ponto final. O Lex Luthor faz parte desse bolo. E finalmente, a gente tem o melhor Lex Luthor live action. É fácil ser o melhor Lex Luthor live action. Sim, ele é melhor que o Rosenbaum do Small, ele é melhor. O ator é melhor, inclusive.
Porque o Lex Luthor do Nicolas Hoult, o Nicolas Hoult, ele é outro patamar de ator. Ele faz filme do Clint Eastwood, ele fez filmes do Robert Eggers, ele tá ótimo no Mad Max, que eu acho que é um papel subestimado dele, Mad Max 2015, né? Lá do Tom Hardy. Aqui, como Lex Luthor, o James Gunn dá um texto muito bom pra ele. Ele interpreta muito bem, ele atua muito. Ele faz todas as facetas do Lex Luthor. Ele faz o Lex Luthor bilionário político, ele faz o Lex Luthor invejoso, ele faz o Lex Luthor diabólico, ele faz um cafajeste, né? Tem uma hora que ele joga o lápis na Ivy Teshmark. É a hora que ela fica puta, ela fala, vou mandar a merda no ventilador aqui. E a principal coisa que o Luthor sempre fez nos quadrinhos, que ele faz muito bem nesse filme, é a difamação. E como ele é bom, velho. Uma coisa que eu amei do Lex Luthor, que o James Gunn misturou, o lance cientista dele. Então você tem aquele universo compacto, que ali ele coloca uns boots, que são macacos ali, pra ficar difamando o Superman nas redes sociais. Hashtag Super Cheat. O Superman até reclama com a Lois, né? E isso é muito foda, isso é muito Lex Luthor. Você tem vários daqueles vídeos, eu fiquei olhando o tempo todo naqueles vidros, se não tinha easter egg de vilão, de personagem da DC, eu não achei. Se vocês acharam alguém, vocês comentam. Ele tem o lance do Metamorfo, então o Metamorfo já tá aprisionado ali com o Luthor. É um desses personagens, ele pegou o Baby Joy, então é uma motivação pra você ir movendo a trama pra frente. O James Gunn coloca os personagens pra meio que você movimentar a trama pra frente. Ele faz isso com o Esquadrão Suicida de uma maneira um pouco diferente, mas ele faz isso também pra você ir levando a narrativa pra frente, e isso funciona demais. Logo no começo você já gosta muito do Superman, logo no começo você já gosta muito do Planeta Diário. Eu acho que talvez James Gunn tenha cortado algumas cenas do Planeta Diário pro filme ter uma rodagem um pouco menor. Eu vi algumas pessoas falando que o filme poderia ter uns 10 minutos a mais, que ia melhorar o filme, mas é aquilo, né? Você sempre vai falar que poderia ser melhor, que poderia ser pior. Uma coisa que eu discordo de muita gente que tava falando é que o humor é muito exagerado. Discordo. Teve uma cena que eu reclamo, que é lá no final, que é quando tem um diálogo do Luthor, um bate-boca entre os dois, quando o Superman chega dando um soco no Luthor, que ele voa longe. Eles estão discutindo o Luthor e o Superman. De repente o Krypto pega o Luthor pra fazer uma piada, né? Então ele pega, morde o Lex Luthor ali, enfim. E o Superman fala, calma aí, não sei o que. Ali não precisava dessa piada, naquele momento. As outras todas, que são... Mano, as piadas são sutis. Tem algumas maravilhosas, inclusive. O Jimmy Olsen, por exemplo, dele vê que aquela mina... a Ivy Teshmark, ela é super... Aquela mina que, tipo... Sabe, ela te manda mensagem o tempo todo. Aquela pessoa, não só a mina, pode ser homem ou mulher. Aquela pessoa emocionada, te manda mensagem o tempo todo, super carente. Traz essa personagem pra ser essa personagem mesmo, mais estereotipada, aquela loira burra, né, digamos assim. Lois Lane, a relação da Lois com o Superman e Clark, isso é muito bom, velho. Muito bom. Começa com a entrevista, ali ele cria um problema. Somos muito diferentes, ela fala, né? Somos muito diferentes. Até no gosto musical, ela cita o Mighty Crabjoys, que é aquela banda que toca nos créditos do Superman. É uma banda que existe, que o James Gunn falou, acho que é o Fox Shazam, é o nome da banda. E aí, até nisso ela fala, né? Eles têm uma discordância entre si, que é o texto do filme sendo muito bom. Ela questionando o Superman como uma repórter, que a gente já tinha visto isso no trailer, só que no filme é mais acentuado, né? Ela tenta uma vez para a gravação, aí ele, não, vamos fazer de novo. Faz de novo, e aí é muito foda, porque assim, ela questiona coisas que o texto do filme tá questionando. Por exemplo, você é um imigrante, você veio pra cá. Eu sou um cara super poderoso. Por que você voou até ali? E você tá falando quase que do mundo real, né? Você voou até ali e interferiu numa guerra que não é sua. Ele fala, pessoas iam morrer. Ela fala, mas você sabe que você precisa da autorização diplomática pra você voar não sei na onde? Aí ele não entende, tipo, essa é a parte do Superman ingênua, né? Ele é bem ingênuo nesse filme. A própria Lois Lane fala isso lá na frente, quando o Guy Gardner fala, você sabe que o Superman é o Clark Kent, né? Que o Clark Kent usa aqueles óculos. Aliás, o James Gunn ele explica duas coisas de uma maneira muito bem feita e sutil. No momento que a Lois Lane fala pro Superman, né, na cena do apartamento, um pouco antes da entrevista, ela fala, esse óculos ainda vai enganar muita gente, enfim, é um diálogo sutil. E lá na frente você descobre que o que faz o Clark Kent não ser reconhecido como Superman, que é uma das coisas que as pessoas colocavam como, tipo, como assim? Ele só usa um óculos, ninguém sabe que ele é o Superman, isso é ridículo. O que o James Gunn faz? Ele vai lá na Era de Prata ou Era de Ouro dos quadrinhos, que tinha os óculos hipnotizantes, que o Guy Gardner fala, né? Faz você olhar e parecer um outro rosto, não o mesmo rosto do Superman. Isso é genial, velho. E outra coisa que ele explica, por que o Krypto é assim? Bagunceiro, o Superman não consegue controlar ele. Inclusive, o Superman já dá indício que a Supergirl vai aparecer, mesmo se você já sabia, né? Que é aquela parte que o Superman fala assim, olha, eu meio que tô cuidando dele, assim, mas é tipo, ele meio que se tornou um cachorro que eu adotei, tá ligado? Aí você entende o quê? Você subentende o quê?
a dona ou o dono dele não tá aqui, né? A pessoa mais legal fala, mas quem que é o dono desse cachorro? Por que ele é assim? Aí quando chega a Supergirl no final, que eu adorei ver isso, você descobre por que o Krypto é daquele jeito. Onde o filme acerta muito é no roteiro, no texto do filme e nos personagens, né? O Lex Luthor, por exemplo, tem aquela cena lá do Universo Compacto, que ele pega um cara que salvou o Superman uma vez, que é o mesmo cara que salva ele lá do buraco, quando ele cai lá de cima, né? Quando ele toma uma surra. O revólver cromado, coloca uma bala, gira, pum, erra a primeira. Ele faz umas perguntas, né? Aquela coisa meio charada, né? Ah, o que é isso, aquilo? E aí na segunda ele mata o cara. Isso, eu fiquei surpreso com essa cena e eu gostei de quão diabólica é essa cena, porque o Lex Luthor ele é um vilão. Ele é vilão. Ele odeia o Superman. Ele tem toda a motivação dele pra odiar o Superman. Não é aquele coitadinho, aquele vilão que, o passado traumático, eu odeio essas coisas, cansei de ver isso na cultura pop. Ele é um vilão do jeito que ele é nos quadrinhos. O lado cientista do Lex Luthor é excelente. Como os personagens entram na trama, como o Metamorfo entra na trama, como a trama avança pra frente. A cena daquela piscina é tipo um lago, piscina, tipo riacho de prótons. Mano, isso é completamente Green Morrison, talvez. Completamente Era de Prata mesmo, aquelas coisas despirocadas que, tipo, eles mostram aquilo nos quadrinhos e não te explica nada, velho. Tipo, você não precisa saber por que é aquilo. O Luthor até fala, né, ó, tem um buraco negro ali, tem uma parada desse tipo. E aí é muito da hora, porque o James Gunn, ele faz uma aventura super lúdica. Então ele coloca o Krypto muito bem no filme, ele coloca os heróis muito bem no filme. O Senhor Incrível é muito bom. Ele mostra que o Senhor Incrível é um dos caras mais inteligentes do universo DC. Ele coloca o Luthor como mais inteligente. Ele põe o Senhor Incrível. O Guy Gardner, velho. Você viu o Guy Gardner? Ele é o Guy Gardner dos quadrinhos. Logo no começo do filme mostra a engenheira também, meio que tentando acessar a Fortaleza Solidão, né? E ela fala, se escondeu no solo e tal. E o Luthor já sabe como fazer tudo isso. E aí no começo, tipo, eu falei, como que ele vai entrar na Fortaleza Solidão? Ele simplesmente pisou lá e abriu a porta? Como assim? Né? E não vai explicar nada. Aí depois ele explica isso lá no final. É tipo assim, olha, esse cara, o Lex Luthor, ele tá à frente do que a gente tá pensando. Porque ele é o cara mais inteligente do universo. E aí, o que você tem aqui? Você tem ele entrando na Fortaleza Solidão, junto da engenheira, ela hackeia ali os computadores kryptonianos, pega aquela mensagem ali do Jor-El e da Lara, replica, né? Tinha uma parte da mensagem que não foi colocada, tipo, não foi codificada, digamos assim, tipo assim, descoberta ou traduzida, que tava com problema. Os robôs falam isso. E aí, velho, é muito da hora, porque ele joga isso na tela, né? Isso passa, o Superman vem pelo celular, as pessoas olham diferente pro Superman, as crianças que admiravam o Superman, as mães tiram as crianças de perto. E o Lex Luthor usando o quê? O poder das pessoas, né? Do povo contra o Superman. Então, ali as pessoas se dividiram. Tanto que os heróis, eles ficam meio assim, né? Tipo, eles chegam lá pra ver se é aquilo mesmo, né? Os personagens chegam lá pra ver se é aquilo mesmo. E aí, isso é explicado lá na frente. Quando o Luthor cria o clone, com o DNA do Superman, ele consegue acessar a Fortaleza Solidão. Isso é bem explicado. Não é um roteirista preguiçoso. Por que ele entrou aqui? Porque ele entrou. Não, ele explica. Mas ele explica não daquela maneira tosca. Ele deixa mais pro final. Fala, no final você vai entender porque ele entrou ali. Isso é sensacional. Isso é muito bom. Gostei das cenas de ação. Eu acho que o James Gunn, ele sabe filmar ação. Ele não se escora nas cenas de ação nesse filme. Pelo contrário. O James Gunn toma o mesmo caminho que o Matt Reeves tomou, que o Richard Donner tomou, que o Christopher Nolan tomou. Ele tá preocupado com a história. E isso isso é inegociável. O roteiro, a história e os atores, a atuação que fazem um filme bom. Óbvio, né? Filme de super-herói, cena de ação. E aqui tem boas cenas de ação. Gostei das cenas de luta. Gostei do Superman saindo na mão com ele mesmo. O lance ali do Ultraman, gostei disso. Na minha cabeça o James Gunn usaria o Bizarro, porque tem a cara do James Gunn, o Bizarro. Só como ele colocou outros personagens, talvez ele não quis se comprometer com mais um personagem, tá ligado? Porque o Bizarro é um clone defeituoso, né, do Superman e tal. E é muito da hora como ele coloca esses personagens. Tem um diálogo do Luthor com o Superman que é muito bom. É quando o Luthor fala, lá pro final, né, que ele fala assim, ó, a mente ganha da força bruta. E aí o Superman dá um sorriso, né, ele tá apanhando e dá um sorriso. E aí ele ia subir, vem o Krypto e pega o Ultraman ali, o clone dele, né? O Luthor fica puto, porque ele não tava esperando por isso. E isso é muito da hora, sabe? Porque vocês vão falar assim, nossa, mas o Luthor não é o cara mais inteligente? Ele é. E ele continua sendo. Mas muitas histórias fazem o Superman burro pra colocar o Lex Luthor como inteligente. Então não é que ele é super inteligente, é que o Superman era burro. Aqui é o contrário, o Superman ele é inteligente. Uma cena que é sensacional, que todo mundo ficou, tá ligado? Quando apareceu o Pacificador, naquele momento que eles estão falando do Superman, ele veio aqui pra Terra pra escravizar os humanos, não sei o quê.
Aí eu passo com a Dora, esse cara se acha demais. Aí você fala, mano, o que você tá fazendo no filme? O humor pra mim tá na medida. Teve só essa piada do final que eu não gostei. Gostei de tudo que eles colocaram no Superman. Gostei da diversão que esse filme traz. Gostei de todos os personagens. E o lance dele ser preso, né, no final. Porque o final do filme, essa cena que eu falei do Krypto mordendo o Luthor, que eu acho que é a cena que não precisava ter no filme. Eles poderiam ter continuado com aquele diálogo. E o Superman meio que venceu o Luthor pelo poder do diálogo. Porque ele fala, né, eu sou humano também. Eu tenho medo, eu sinto dor. E essas são as coisas que me deixam forte. Que é o James Gunn humanizando o Superman. Uma cena linda do filme. Você vê o poder do diálogo no roteiro. Quando tá rolando aquele lance dos pais do Superman terem enviado ele na nave pra ele vir aqui escravizar os humanos, case com várias mulheres, reproduza, não sei o que. O Jonathan Kent senta lá fora com o Superman e ele fala assim, olha, as suas escolhas é o que fazem de você o que você é. Tipo, não tem texto negativo, não tem texto que tipo assim, olha, você é um cara que não é bom você mostrar seus poderes, é melhor não, vai ser perigoso. Não, velho, você é um cara foda, eu acredito em você, eu tenho orgulho de você. A mãe e o pai do Superman, nossa, você queria que eles te adotassem, fala a verdade. Pais de super-herói no universo DC tão legais, desde o pai lá do Bruce Wayne no Batman Begins, que é um pai super amoroso tal, que ele é muito bom aquele ator, até esqueci o nome dele. Aqui você vê o Jonathan e a Martha. Eles são ótimos, super queridos, super incríveis. A mãe dele é muito da hora, ela meio que não escuta direito no Viva Voz, né, no telefone. Muito bom. Gostei das filmagens em Smallville. Acho que o James Gunn poderia ter pirado mais as filmagens em Smallville. O Richard Donner dá uma aula de cinematografia em Smallville. Nossa senhora, aquele contraluz da Martha Kent, o Superman vindo pequenininho lá em cima, aí vem o cachorro lá em cima junto, assim, nossa, aquilo é lindo, velho. Lindo. Acho que faltou o James Gunn e mais por esse lado, né? Acho que às vezes os diretores, eles estão muito preocupados assim com o que vai ser o filme, o roteiro, e tem que dar uma pirada um pouco mais na cinematografia. Ele faz isso na Fortaleza Solidão, né? Logo no começo, aquelas geleiras muito bonitas, enfim, gostei da trilha sonora, eu acho que ela mandou bem. Não acho que é uma puta trilha sonora, nossa, incrível. É que aquilo, né, mano? Todo mundo vai ficar na sombra do John Williams, é normal, o John Williams é o John Williams. Tipo, você não sabe onde ele mais acertou, se foi no Star Wars, no Indiana Jones, no Jurassic Park, no Superman, você não sabe. Eu adorei ver a Supergirl no filme do Superman, adorei. Você vê o carisma da atriz, né, ela quase nem fala direito, tem algumas falas ali, ela tá bêbada, né, a Kara Zor-El tá bêbada, o que faz sentido você pensar que o filme dela se passa antes do filme do Superman, os eventos do filme dela, então na linha do tempo o filme dela se passa antes. Ela acabou de voltar pra Terra, e uma coisa que eu pensei quando apareceu a Kara Zor-El é que o Krypto já tava lá. Então pode ser que o final do quadrinho, se você tá ligado naquele plot final, pode ser que seja fiel também no filme. O filme faça o mesmo final, entende? Então leiam o quadrinho Mulher da Manhã. Adorei a Supergirl, ela tá com uma skin linda, e outra, ela com aquele sobretudo bege igualzinho do quadrinho, muito da hora. Inclusive o Superman fala pro robô, né, ela gosta de ir pra planetas se embebedar. Porque aqui na Terra, o sol amarelo não deixa a gente ficar bêbado, então o sol vermelho ela consegue ter essa sensação do álcool no corpo, né? A Supergirl no quadrinho ela faz 21 anos, nos Estados Unidos quando você faz 21 você pode beber. Então ela vai fazer umas loucurinhas aí pelo espaço. Quero muito ver Supergirl Mulher da Manhã, muito, me deixou no hype. Ela apareceu, mano, que 30 segundos, 1 minuto a cena dela, minúscula a cena dela, que é onde eles explicam, por que o Krypto é desse jeito, como que é a dona dele, né? Porque o Krypto veio pra Terra junto com a Supergirl, pelo que parece. Assim, eu gostei muito do filme, eu vou assistir de novo. Eu espero gostar mais ainda na próxima assistida. Eu acho que é um ótimo começo do universo DCU. Gostei de vários aspectos do filme, gostei da entrevista, da cena do começo. Gostei do Luthor pra caramba, gostei do texto na boca dos atores, gostei da atuação de todos os atores estão bem, todos. O James Gunn, esse é o poder de uma boa direção. Você pega atores e dá o devido tratamento para cada um deles no roteiro, coloca eles numa situação que todos eles vão conseguir ter o seu espaço, os melhores vão brilhar, uns mais os que os outros, com certeza o roteiro ajuda muito, e aí você consegue fazer todo mundo funcionar no filme, né? Gostei demais da Gangue da Justiça, eu acho que o nome é ruim, mas no final o Metamorfo, ele entra junto pra equipe, ele fala, o nome é legal, então a gente tem 4 personagens, mais o Superman, que provavelmente deve ser ali aquele personagem que vai integrar a Gangue da Justiça. Achei desnecessário duas cenas pós-crédito, não faz sentido a cena pós-crédito, tá ligado? Não precisa colocar essas cenas, a DC não precisa disso. O James Gunn até fala, né, que cena pós-crédito só vai fazer sentido se ela levar pra algum lugar. Então por isso que ele tá fazendo essas cenas nada a ver, tá ligado?
Não precisava dessas cenas. Eu fiquei esperando um tempão pra cena do Superman, isso era incrível, achei muito desnecessário, não gostei. Tipo, não precisa dessas cenas. Então, se você não assistiu o filme, se você for assistir e não assistiu as cenas pós-créditos, não vai mudar nada na sua vida. Que bom que a Supergirl não tá na cena pós-crédito, todo mundo viu ela no filme. Pacificador, legal, você já vai explicando porque ele tá nesse filme, nesse universo no todo. Gostei de tudo que eu vi, assim, em termos de construção de personagem, roteiro, narrativa, o desenvolvimento da trama. Eu acho que é tudo muito colocado ali. O humor do filme não me incomodou. Quando as pessoas falaram isso, umas 2, 3 falaram pra mim, eu achei que o filme ia ser super engraçadão. Nossa, quanta piada. Sabe, uma coisa meio pacificador, mas não é, velho. Não é. Tipo, eu reclamei da piada no final, do Krypto com o próprio Lex Luthor, mas tem coisas muito legais, né? Tipo, o James Gunn faz, por exemplo, o Superman se virando com o bebê Joey lá. Tipo, ele se virando e os caras, pá, não sei o que, tipo, e eles tentando se virar como ele é o Superman. E a cena em câmera lenta é muito legal, né? Ele segura o Krypto e assopra, eles vão pra trás, assim, é muito da hora isso, muito da hora. Gostei demais. Cena de luta dele contra ele mesmo, muito bem feita. Gostei, aquela cena mais crua, né, de porrada e tal. Não tem aquele malabarismo todo do Dragon Ball Z. Eu gosto de cena crua de porrada. Eu acho que funciona, pro Superman funciona. Esse Superman que ele é ingênuo ainda, mas aos poucos ele vai ganhando uma casca, né? Mas ele já é o Superman. As pessoas já gostam dele. E no final o Lex Luthor foi desmascarado. Muito foda, né? Ele chora. Tipo, ele chora. Tipo assim, ele chora, tipo assim, caramba, eu não consegui acabar com esse desgraçado aqui. Você vê que ele tá com um ódio absurdo. Muito da hora o conflito político que o filme coloca. Muito foda, muito bem orquestrado, muito bem colocado na narrativa no todo. O roteiro é muito redondinho, é um arroz com feijão, velho. Não é nada mirabolante, não é o roteiro do Cavaleiro das Trevas, não é um roteiro absurdo, é um roteiro redondinho. Começo, meio e fim. O James Gunn faz isso muito bem e ele consegue encaixar tudo no seu devido lugar. Gostei muito de Superman. Deixa aí os seus comentários, o que você mais gostou do filme, as participações. Você vê, né? A gente comentou as participações, mas o principal é o filme. Acho que o David Cornsett ele é muito talentoso, ele é muito carismático. Você vê ele no começo e já ama ele. Você fala, nossa, eu queria que esse cara aparecesse mais em mais filmes. E ele vai aparecer. Eu quero enjoar da cara dele. Já falei isso aqui, né? E eu falei isso no vídeo sem spoiler, vou falar aqui de novo. Nesse filme, eu consegui enxergar a construção do maior super-herói dos cinemas. Nos próximos 10 anos eu consegui enxergar. Esse coração que o filme tem, essa leveza que o filme tem, essa alma que o Superman tem, é do maior super-herói do cinema que você vai ver nos próximos 10 anos se tudo der certo. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, o que você gostou, o que você não gostou. Agora pode soltar spoiler, viu? Nesse vídeo pode soltar spoiler. Tamo junto, até a próxima.